Capítulo 21. Influência do meio. Item 231. 1. O meio em que o médium se encontra exerce alguma influência sobre as suas manifestações? Todos os espíritos que acompanham o médium ajudam-no, tanto para o bem quanto para o mal. 2. Os espíritos superiores não podem vencer a má vontade do médium que lhe serve de intérprete e dos espíritos que o acompanham? Sim, quando julgam que isso é útil e conforme a intenção da pessoa que os consulta. Nós já dissemos, algumas vezes, os espíritos mais elevados podem se comunicar para prestar um auxílio especial, apesar da imperfeição do médium e do meio. Mas, quando isso ocorre, esses espíritos elevados não tomam conhecimento nem do médium e nem do meio. 3. Os espíritos superiores procuram encaminhar as reuniões fúteis a objetivos mais sérios? Os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a sua presença é inútil. Nos poucos instruídos, mas onde a sinceridade está, temos apenas médiuns eficientes. Entretanto, não vamos a reuniões de pessoas instruídas onde domina a ironia. Em tais meios, é preciso falar aos olhos e aos ouvidos, ou seja, promover manifestações de ordem física, tarefa que deixamos a cargo dos espíritos batedores e zombeteiros. Convém que as pessoas que se vangloriam de sua sabedoria sejam humilhadas pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. 4. É proibido aos espíritos inferiores participarem de reuniões sérias? Não. Eles assistem a essas reuniões com o objetivo de aproveitar o ensinamento que é ministrado. Entretanto, ficam em silêncio, do mesmo modo que os tolos numa assembleia de homens sábios. Item 232. Seria um erro acreditar que é preciso ser médium para atrair os espíritos. Eles povoam o espaço e estão constantemente entre nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, participando de nossas reuniões, seguindo-nos ou se afastando de nós, conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica em nada influi nessa atração ou repulsão. Ela é apenas um meio de comunicação. De acordo com o que dissemos sobre as causas de simpatia ou de antipatia entre os espíritos, compreende-se facilmente que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade com o nosso espírito, conforme o nosso grau de elevação ou inferioridade. Consideremos agora o estado moral do nosso globo e compreenderemos de que tipo devem ser os espíritos que predominam entre os espíritos desencarnados. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos julgar pelo caráter dominante dos seus habitantes, pelas suas preocupações, por seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, de que espécie são os espíritos que fazem parte desse povo. Partindo desse princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais serão os espíritos que, de preferência, estarão entre eles? Certamente, não serão os espíritos superiores, do mesmo modo que os nossos sábios e filósofos não irão passar o seu tempo entre eles. Assim, todas as vezes que os homens se reúnem, reúnem-se com eles uma assembleia oculta, que simpatiza com as suas qualidades e com os seus defeitos, mesmo na ausência de qualquer evocação. Admitamos agora que esses homens tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo espiritual, por meio de um intérprete ou melhor, de um médium. Quais são os espíritos que responderão ao seu chamado? Evidentemente, os espíritos que lá estão, à espera de uma oportunidade para se comunicarem. Se numa assembleia fútil chamarem um espírito superior, ele poderá vir e até proferir algumas palavras sensatas, como o bom pastor que atende ao chamado de suas ovelhas desgarradas. Entretanto, a partir do momento que não se vê compreendido,
nem ouvido, retira-se, como em seu lugar faria qualquer um de nós, deixando aos outros espíritos o campo inteiramente livre. Item 233. Nem sempre basta que uma reunião seja séria para receber comunicações de ordem elevada. Existem pessoas que nunca riem e nem por isso possuem o coração mais puro. Ora, é justamente o coração que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral impede as comunicações espíritas. Entretanto, quando estamos em más condições, sintonizados com os que também estão em situação ruim, estes, por sua vez, não perdem a oportunidade de nos enganar e de bajular os nossos preconceitos. Por aí, podemos ver a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes, mas essa influência não se exerce do modo como pretendiam algumas pessoas quando ainda não conheciam o mundo dos espíritos, tal como se conhece hoje. Mais tarde, inúmeras experiências conclusivas vieram esclarecer as dúvidas. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é porque essas opiniões tenham se refletido no espírito do médium, como num espelho, mas é porque estão presentes espíritos que sintonizaram, tanto para o bem quanto para o mal, e que comungam das mesmas ideias que os assistentes. A prova disso é que se um médium puder atrair outros espíritos, além daqueles que habitualmente se manifestam, o mesmo médium falará numa linguagem totalmente diferente e dará comunicações muito além das suas ideias e convicções. Resumindo, as condições do meio serão tanto melhores quanto mais sintonia houver para o bem, quanto maior for o número de pessoas com sentimentos puros e elevados, quanto mais intenso for o desejo sincero de aprender, sem que existam segundas intenções, nem ideias pré-concebidas.